Oi, eu sou a Manuela e a Dalila é minha irmã. A minha mãe vai fazer um vídeo que tá tendo coronavírus. Oi, crianças. Na semana passada vocês fizeram uma atividade para poder começar a estudar o conteúdo de princípios e hoje nós vamos retomar esse conteúdo que foi passado para vocês através dessas atividades, para que nós possamos fazer a consolidação de todo o conteúdo. Eu sei que vocês estão se adequando, que é um momento um pouco delicado, mas pouco a pouco nós vamos chegando até um formato melhor para que vocês não percam o conteúdo e continuem mantendo o ritmo de estudo de vocês, correto? Então vamos passar ao estudo dos princípios. Nós estamos agora no capítulo 3, falando sobre princípios penais. O primeiro princípio que nós vamos abordar é o princípio da intervenção mínima. O que isso quer dizer? Costuma-se dizer que o direito penal é a última ratio, ou seja, é a última coisa que você vai procurar. Você vai tentar resolver os problemas de todas as outras formas possíveis. E somente se você não conseguir resolver de outras formas, por outros meios, outros caminhos, é que se buscará o direito penal. Por quê? Porque o direito penal é mais severo, ele traz sanções que são maiores do que as previstas nas demais legislações. Então, nós buscamos o direito penal somente quando todas as outras opções não puderem ser utilizadas e quando elas não forem capazes de proteger o bem jurídico que está sendo tratado naquele momento. Depois, nós podemos falar do princípio da adequação social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de uma conduta preencher determinado modelo legal, se ela não for rechaçada pela sociedade, ela não pode ser considerada típica. Então, nós precisamos que a conduta esteja de acordo com a ordem social da época. Isso faz com que muitas vezes alguns crimes precisem ser revogados porque a época em que eles foram instituídos, aquela conduta era uma conduta que afrontava a sociedade da época. Mas com o passar do tempo, você vê que não há a necessidade de manter aquela conduta como um crime, tendo em vista toda a mudança pela qual a sociedade passa. Esse princípio serve para demonstrar que uma eventual lesão àquele bem jurídico teria uma baixa relevância. Então, por isso, não teria motivo para você continuar punindo. É importante a gente estabelecer que o princípio da adequação social sozinho não tem a capacidade de revogar um crime que está estabelecido em lei. Para que seja possível a revogação de um crime, é necessário que haja uma nova lei que revogue o crime que existia na lei anterior. Então, o simples fato de existir o princípio da adequação social não vai fazer com que o crime deixe de existir. O crime só é revogado por uma nova lei, certo? Não se esqueçam disso. Passamos então ao estudo do princípio da lesividade. Vocês devem ter encontrado um nome em latim e eu tenho certeza que vão ter alguns que vão falar assim: mas professora, a gente precisa saber esses nomes em latim? Olha, a gente precisa ter conhecimento de que os nomes em latim existem, porque muitas vezes os examinadores, ao colocarem questões de concurso, buscam os nomes mais difíceis, os nomes que a grande maioria dos examinados não conhece, para poder aí já fazer com que vários
caiam na pergunta, que às vezes é uma pergunta que você até sabe, mas como você não se lembra daquela nomenclatura específica, você deixa de responder ou você erra. Então, leiam os nomes em latim, tentem se lembrar de qual princípio está vinculado àquele nome, para que vocês não sejam prejudicados numa prova por não se lembrarem dessa nomenclatura, correto? Aqui, o nome que nós temos é Cogitationes Penam Nemo Patitur. O que é isso? Vocês vão me perdoar, porque o meu latim não é perfeito, eu não fiz aulas de latim. Significa que ninguém pode ser punido por aquilo que pensa, por seus sentimentos pessoais, se ele efetivamente não lesar um bem jurídico. Então, enquanto ficar só no campo das ideias, ou só no campo dos sentimentos, sem você exteriorizar aquilo de forma a efetivamente causar uma lesão ao bem jurídico de outrem, você não vai poder ser penalizado. E aqui é importante que vocês também vejam o seguinte: nós temos que afetar o bem jurídico de outra pessoa e não o seu próprio. Vamos ver por que isso? O princípio da lesividade tem 4 funções. Essas funções podem ser observadas com o autor Nilo Batista. Quais são as funções que o Nilo Batista estabelece? Primeira, a função de que ninguém pode ser punido por seus sentimentos ou por seus pensamentos se eles não ferirem bem jurídico de terceiros. Então, se você só pensou, ficou só no campo das ideias, você sentiu, mas não exteriorizou de forma que a outra pessoa não tomou conhecimento daquilo que você pensa ou que você sente, isso não pode ser punido, certo? Segundo, o direito penal só alcança as condutas que sejam lesivas aos bens jurídicos de terceiro. Como assim? Olha, se eu bater em você, e vamos imaginar que eu dê um soco e eu efetivamente machuque você de forma que você fique com hematomas, ou que eu dê um chute e com esse chute você quebre uma perna. Então, nós temos aí uma situação em que a minha conduta está afetando o seu bem jurídico, está afetando a sua integridade física. Então, a partir do momento em que eu fiz algo que extrapolou a mim e atingiu a um terceiro, no caso você, isso precisa ser punido. Mas quando essa conduta fica restrita à minha pessoa, à pessoa que pratica o ato, isso não vai poder ser punido. Por exemplo, se o meu Super Mario, vocês sabem que eu adoro Super Mario. Vamos imaginar que durante um momento em que o Super Mario está buscando resgatar a princesa, ele pula no precipício e se suicida. Esse bem jurídico que foi afetado foi o bem jurídico de quem? De terceiro? Não. Foi o bem jurídico próprio. E a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico, aqui estou falando do brasileiro, não pune a pessoa que tenta ou que efetivamente consegue praticar o suicídio. Então, esse Super Mario poderia responder por suicídio? Não. Mas imagine aquele caso em que a pessoa quer se suicidar, o outro sabe que ele quer se suicidar e então vamos imaginar que, voltando aqui para o meu mundo do Super Mario, que o Luigi queira se suicidar e o Mario, como irmão dele, sabe disso e decide ajudá-lo. O Mario vai e o empurra do precipício. E aí? Ou então vamos imaginar que o Luigi está acamado e o Mario vai e fornece os comprimidos que ele precisaria tomar para poder morrer, tendo em vista que o Luigi não quer mais continuar vivo por estar na cama de forma vegetativa. E aí? A conduta do Mario vai ser punida? Vai. Por quê? Porque a sua ação
atingiu o bem jurídico de outrem, atingiu o bem jurídico de terceiro. Então, o nosso ordenamento não pune aquele que se suicida ou aquele que tenta se suicidar, mas ele pune aquele que auxilia o suicídio de outrem. Então, vocês estão vendo? A minha conduta extrapolou a esfera do meu bem jurídico e atingiu o bem jurídico de um terceiro, certo? Além disso, como terceira função do princípio da lesividade, não se incrimina simples estados ou condições existenciais. Você não vai punir alguém simplesmente por ela ser quem ela é. Você pune a pessoa pelo que ela faz. Então, você não vai punir alguém simplesmente porque aquela pessoa é grossa, porque aquela pessoa é estúpida, porque aquela pessoa não tem jeito para tratar as pessoas. Isso não merece uma punição penal. Isso só vai passar a ser punido a partir do momento em que essa forma de agir da pessoa possa produzir um problema para um terceiro, possa afetar o bem jurídico do terceiro. Por exemplo, uma coisa é a pessoa ser grossa com a outra. Outra, muito diferente, é você falar algo que atinja a honra dessa pessoa, certo? Então, eu não posso punir o indivíduo pelo que ele é. Eu só posso puni-lo pelo que ele faz. Então, se o que ele é refletir em suas ações, isso vai fazer com que ele possa ser punido, certo? E a quarta função do princípio da lesividade diz que você não pode aplicar a lei penal para aquelas condutas que, mesmo sendo repelidas pela sociedade, não afetem o bem jurídico de um terceiro. Como assim? Imagine que você quer se tatuar. É uma lesão ao seu bem jurídico, à sua integridade física? É. Mas você está infringindo isso a você mesmo e, além disso, não interessa aqui para a sociedade o que a sociedade acha. Você está atuando diretamente sobre você. Então, apesar de, vamos imaginar, tem pessoas que até hoje não aceitam tatuagem, não gostam de tatuagem, condenam tatuagem, falam que tatuagem é coisa de cadeia. Tem, certo? Mas o fato dessa pessoa pensar assim não faz com que o fato de se tatuar seja considerado crime, seja motivo para que essa ação seja punida. Outra coisa, no entanto, é aquilo que eu acredito que vocês devam se lembrar. Aconteceu há mais ou menos 1 ou 2 anos. O indivíduo foi furtar duas pessoas e depois eles descobriram quem ele era e ambos eram tatuadores e pegaram sua máquina de tatuagem e fizeram uma tatuagem na testa do indivíduo que havia praticado o delito, falando que ele era vacilão, certo? Eu não me recordo ao certo se ele era ladrão e vacilão, mas eles tinham colocado que ele era vacilão. Então, a tatuagem por si só, quando eu decido que quero fazer uma tatuagem, por exemplo, não caracterizaria algo que atinge o direito penal. O direito penal não quer se preocupar com isso. Agora, a partir do momento em que eu usei a tatuagem como uma forma de punir outra pessoa pelo que ela fez, essa conduta minha é sim motivo de repreensão por parte do direito penal, certo? Então, aqueles indivíduos que tatuaram na testa do outro que os furtou foram sim responsabilizados pela conduta por eles praticada, certo? E depois nós passamos para um próximo princípio, que é o princípio da fragmentariedade.
é muito interessante vocês observarem o seguinte: para que nós cheguemos à fragmentariedade, é necessário que nós passemos pelos 3 princípios anteriores, que são eles: a intervenção mínima, a lesividade e a adequação social. Por quê? É só a partir do momento em que eu consigo juntar esses 3 princípios que eu entendo o princípio da fragmentariedade. Alguns autores dizem que o princípio da fragmentariedade é o corolário dos 3 princípios anteriores: intervenção mínima, lesividade e adequação social. Por quê? Porque para que o nosso legislador decida quais condutas ele vai punir, ele precisa olhar, primeiro, nessa situação é preciso que o direito penal intervenha? Aí está o princípio da intervenção mínima. Então ele vai olhar, se não for necessário que o direito penal atue nessa conduta, você não vai ter um tipo penal, certo? Então, primeira coisa, eu olho a intervenção mínima. Segundo, ele está aqui refletindo sobre o tipo penal que ele vai elaborar. Essa conduta, se praticada, vai causar uma lesão para o bem jurídico de terceiros? Então, por exemplo, se eu bato em alguém, isso lesiona o bem jurídico de outrem, no caso aqui, a integridade física? Então, você precisa olhar se a atuação do indivíduo tem um potencial lesivo, tá? E você tem que olhar também essa lesividade, a questão de quão lesiva é a conduta. Por quê? Porque se a conduta for mais ou menos lesiva, vai levar ao indivíduo, no caso o legislador, a colocar uma punição mais ou menos severa. Então, quando eu falo, por exemplo, de homicídio, é uma conduta que é extremamente lesiva. Por quê? Porque você atinge a integridade física de outra pessoa e ela não vai poder reaver essa vida. Então, em que pese nós gostarmos aí dos nossos jogos de videogame, de computador, aqui você não tem vida extra. Então, morreu, acabou. Então, é algo extremamente lesivo. Então, por isso, você pune a conduta de matar alguém com uma pena bem mais severa do que você pune, por exemplo, aquela pessoa que simplesmente xinga uma outra pessoa. Então, aqui eu não estou falando na questão de crimes de racismo, essas coisas não. Eu estou falando, às vezes, de condutas que atinjam só a honra da pessoa mesmo. Ela não se sente como merecedora daquela adjetivação e isso afere. Então, é algo lesivo? Sim, atinge só aquela pessoa. Mas é mais lesivo do que um homicídio? Do que matar alguém? Não. Então, por isso você olha na hora de estabelecer a pena para aquela infração. E por último, a questão da adequação social. A sociedade daquele momento precisa que essa conduta seja estabelecida como crime. A sociedade rechaça aquela conduta para que seja realmente necessário você colocar aquilo como crime. Então, se eu consigo responder a esses 3 princípios, fazendo alguns questionamentos sobre eles, eu vou chegar ao princípio da fragmentariedade, que vai dizer o quê? Que eu vou criar um tipo penal, então eu vou reduzir aqui a norma e colocar um tipo penal só se eu responder aos 3 princípios anteriores, correto? Só assim você entende que vai ser necessário para que o convívio em sociedade aconteça. Depois, nós passamos para um princípio que eu tenho certeza que vai gerar polêmica
E nesse momento é até bom que nós estejamos assim em videoaula para não ter aquele desespero de eu preciso falar porque eu sei que vocês vão querer falar. Nós temos o quinto princípio, que é o princípio da presunção de inocência. Também é chamado de princípio da não culpabilidade. Esse princípio está previsto em diversos tratados internacionais de direitos humanos e também na nossa Constituição. Eu gostaria que vocês ficassem atentos ao seguinte: onde nós vemos aí uma primeira previsão desse princípio da presunção de inocência. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa carinhosamente chamada de DUDE, que é de 1948. Lembrando vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu após a criação da ONU. A ONU foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e teve a participação de todos os países ali que a integravam. Os países se reuniram para criar a ONU. E depois, a Assembleia Geral da ONU criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é de 1948. O que o artigo 11, inciso 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser, aí faz a marcação, presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Qual foi o problema que nós tivemos aqui? Como quem trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a Assembleia Geral da ONU e não uma reunião de países para poder elaborar essa declaração, muitos países entenderam que eles não precisariam cumprir aquilo ali. Então, ficou algo difícil de sustentar. Nós entendemos que a declaração não é aplicada de forma alguma. Só que, como forma de efetivar aquilo que estava estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram trazidos os pactos internacionais. São dois pactos. O primeiro é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o segundo é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos são de 1966. Então, olhem só o lapso temporal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48 e os pactos são de 1966. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos trouxe, sim, a previsão da presunção de inocência. Isso está estabelecido lá no artigo 14, inciso 2. Eles falam o seguinte: toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Então aqui está mais uma vez prevista a presunção de inocência. Só para fins de conhecimento, em que pese o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ser de 1966, o Brasil só o ratificou em 1992. Então, demorou bastante tempo para que isso acontecesse. Então, se vocês olharem aí para a nossa linha do tempo, é só depois que a nossa Constituição atual surgiu que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi ratificado. Depois nós vamos ter o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela foi realizada em 1969 e só em 1992 é que o Brasil a ratificou, também em 1992.
O que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, como é mais conhecido? O artigo 8, inciso 2, estabelece o seguinte: toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Aí ele lista outras garantias. Então aqui estabelece que há presunção de inocência enquanto ela não for legalmente culpada. E o que estabelece a Constituição? Lá no artigo 5º, inciso 57, nós vamos ter o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, por que muitos doutrinadores falam que nós temos o princípio da não culpabilidade? Porque em que pese todos os tratados anteriores falarem em presunção de inocência, a Constituição não trouxe a expressão presunção de inocência. Ela disse que ninguém será considerado culpado. Então você teria a presunção de não culpabilidade, certo? Na prática seria a mesma coisa, mas é importante que vocês saibam que existem nomenclaturas diferentes e os motivos que os levaram à adoção dessas nomenclaturas, correto? Temos reflexos dessa presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade? Temos sim. Primeiro reflexo que nós temos é uma regra probatória, que em latim vocês vão colocar aí, indubio pro reo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na dúvida você tem que beneficiar o réu. A dúvida é benéfica ao réu. Então, se ele está sendo julgado pela prática de um delito, mas não se tem provas robustas capazes de comprovar a sua culpabilidade, capazes de realmente demonstrar que ele foi o sujeito que praticou aquela conduta, você não vai poder condená-lo. Então você vai ter que aplicar aqui o benefício da dúvida em favor do réu, correto? Então essa é a regra probatória. A gente estabelece também que, pela regra probatória, quem tem a obrigação de comprovar a acusação é aquele que está imputando a conduta à pessoa. Então vamos supor, se nós estivermos falando de crimes de ação penal pública incondicionada, quem vai promover essa ação é o Ministério Público. Então, aqui ficaria a cargo do Ministério Público comprovar que o indivíduo praticou aquela conduta. Se nós estivermos falando de um crime de ação penal privada, aí o querelante é que teria que comprovar que o querelado efetivamente praticou uma conduta que feriu um bem jurídico. Essa então seria a regra. Você que está respondendo pelo delito não precisaria provar sua inocência. Na prática, nós sabemos que não é muito bem assim. Por quê? Porque existem situações que levam as pessoas a responderem por delitos muito pela pressão social. Não estou falando que elas não possam ter praticado aquelas condutas, não é isso. Mas que às vezes, pela pressão da sociedade para que se tenha uma resposta, os julgamentos são acelerados. E com isso, às vezes algumas garantias acabam sendo desrespeitadas. Então, por isso é importante que, apesar de a obrigação de comprovar a não inocência seja de quem acusa, também é importante que, caso o indivíduo tenha a possibilidade de produzir provas em seu favor, provas que demonstrem que ele não praticou a conduta, vamos supor, ele consegue uma filmagem que demonstra que ele estava do outro lado da cidade
no exato horário em que o crime foi praticado. Então, é prudente que ele leve essa prova até os autos para que isso para que a ausência dessa prova não faça com que ele possa ser punido indevidamente. Tem uma exceçãozinha aí que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Nós falamos em indúbio pro réu durante todo o período em que o processo transcorre. Agora, a partir do momento em que o indivíduo é condenado definitivamente, nós não falamos mais em indúbio pro réu. Nós falamos aí em indúbio pro societate. O que seria isso? É que, na dúvida, você vai beneficiar a sociedade. Um exemplo. Um indivíduo foi condenado pela prática de um crime e ele está preso dentro da penitenciária do seu estado, só que ele sempre alegou que ele não foi o indivíduo responsável pela prática daquele delito e ainda assim foi condenado. Ele então entra com uma revisão criminal. Essa revisão criminal precisa vir muito bem instruída de documentos por parte do condenado, porque se ele não comprovar que aquilo não foi praticado por ele, você não vai beneficiá-lo pela dúvida. Como ele já foi condenado, o momento do benefício da dúvida já passou. Então aqui, se ele não comprova, você vai atuar prestigiando a sociedade. Então, se ele não prova, ele continua preso para que a sociedade veja que aquela conduta que o indivíduo praticou está sendo reprimida. E aí, agora tem aquela pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que várias almas angustiadas estão aí prontas para fazer a pergunta. E antes que vocês já mandem essas perguntas pelas redes sociais, pelos e-mails, pelos WhatsApps, vamos a ela e a sua resposta. Mas, professora, e a prisão após a decisão condenatória em segunda instância? Gente, temos aqui um tema polêmico. Por quê? Porque o próprio Supremo já mudou a sua visão algumas vezes, tá? Vou trazer aqui para vocês só as duas últimas visões que foram adotadas pelo Supremo. Em 2016, o Supremo decidiu, olha o placar, por 7-4, que não haveria nenhum problema de se proceder à execução provisória da pena após a sentença condenatória de segunda instância. Então, o acórdão vem e confirma aquela decisão condenatória lá da primeira instância. Nesse momento, o indivíduo poderia, então, ser recolhido ao cárcere e começar a cumprir a sua pena de forma provisória, tá? Você já teria ali uma execução provisória da pena. Só que, o que aconteceu? Depois desse posicionamento do STF, nós tivemos uma reformulação da corte, tá? Alguns ministros vieram depois dessa decisão. E agora, em 2019, em novembro de 2019, então é algo bem recente. Então fique atento se o livro que você está usando é um livro antigo, porque talvez isso aqui esteja equivocado, ok? Olhe livros que tenham sido atualizados depois de novembro para essa situação e para aqueles casos que nós já comentamos sobre o pacote anticrime, que tenham sido atualizados após 24 de dezembro. Então, voltando. Então, lá em 4 de novembro de 2019, o Supremo decidiu, agora, olha o placar, por 6-5, que não é possível a prisão automática após o acórdão confirmatório em segunda instância. Então, caso o indivíduo esteja respondendo o processo em liberdade e em segunda instância haja a confirmação desse acórdão,
ele continuará respondendo o processo em liberdade, certo? Precisaria existir uma justificativa que embasasse a necessidade de recolher esse indivíduo ao cárcere. Mas caso não haja nada, se ele está respondendo em liberdade ele continuará até o momento em que ocorra o trânsito em julgado. E, particularmente, aqui eu vou conceder a minha opinião a vocês, que eu sei que alguns não vão concordar, e tudo bem a gente não concordar, porque o direito é isso, o direito tem essa dialética. Eu acredito que essa decisão de 2019 do Supremo é a mais acertada. Por quê? Porque ela corrobora o que está escrito no nosso ordenamento, então o que está escrito lá na Constituição, e a Constituição é muito clara ao falar que ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado. Então, se não houve trânsito em julgado, persiste aí essa presunção de não culpabilidade. E se a presunção existe, eu não poderia recolher esse indivíduo ao cárcere. Então, no meu ponto de vista, essa decisão, essa mudança de decisão do Supremo foi acertada. Passamos então a um outro princípio que também sempre tem bastante debate. Princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Por esse princípio, nós entendemos que o direito penal não pode ficar se preocupando com coisas muito pequenas. Ele não pode se preocupar com bagatelas, com coisas que são assim irrisórias, de valor irrisório, insignificantes perante todo um contexto. Por exemplo, nós já vimos situações em que foi aplicado o princípio da insignificância a um indivíduo que havia furtado, não estou falando em roubo, estou falando em furto, que havia furtado uma galinha e 2 pés de mandioca do terreno vizinho. Gente, vamos só assim tentar imaginar valores para isso aí. Uma galinha, por mais que às vezes galinhas caipiras sejam consideradas caras, você vai ter no máximo aí um valor de uns R$40, certo? E o pé de mandioca, no caso 2 pés de mandioca, também não vão ter um valor que consiga superar uns R$40. Então, você teria aí um indivíduo respondendo por furto, numa situação em que ele justificou que estava furtando porque estava passando fome, então ele estava vivenciando uma situação de necessidade e cujo valor somado não extrapolaria aí R$100, certo? Então, os tribunais superiores já definiram que situações nesse estilo teriam a aplicação do princípio da insignificância, porque é desarrazoado você movimentar toda a máquina estatal para promover a punição de alguém que estava furtando alimentos para comer, que estava furtando coisas de valores muito pequenos, certo? Então, o princípio da insignificância é bem aplicado. Mas aí vem a questão, eu vou aplicar para tudo? Não. O princípio da insignificância não pode ser aplicada a todas as situações. Vamos lá. Vou dar 2 exemplos em que se entende que o princípio da insignificância não pode ser aplicado. Primeiro, casos de violência doméstica. Tendo em vista a quantidade de casos que nós temos envolvendo violência doméstica e o histórico, não só brasileiro, mas o histórico mundial de violência contra a mulher, principalmente no seu ambiente doméstico,
e nós temos diversos tratados internacionais de direitos humanos que versam especificamente sobre isso, entendeu-se que não se deve aplicar o princípio da insignificância nos casos de violência contra a mulher. Por quê? Porque isso seria, em muitas situações, prestigiar o comportamento do agressor. Então, o que a gente via muito, e isso era muito comum? Homens que eram levados até a delegacia pela prática de violência doméstica, mas que não necessariamente tinham partido para as agressões físicas. Eles tinham ficado só nas agressões verbais e morais. Então, essas agressões, se nós fôssemos aplicar aí o princípio da insignificância, você poderia simplesmente falar, não, eu não vou considerar isso aqui um fato típico, porque ruim seria se ele tivesse batido, mas como ele não bateu, ele só agrediu verbalmente, então isso é insignificante para o direito penal. Não, isso tem importância. Por quê? Porque muitas vezes as agressões físicas vêm depois de diversas agressões verbais, de diversas agressões morais. Então, nem sempre o agressor parte diretamente para essa agressão física. Ele vem construindo um histórico de agressões, certo? E também vimos algumas vezes agressores falarem o seguinte: isso aí é um crime muito pequenininho, vocês vão ver, logo logo eu já tô na rua de novo, vou pagar aí uma multa, vou pagar uma cesta básica e sou colocado em liberdade. Então, para mostrar que esse delito não é insignificante, o legislador inclusive proibiu que as punições ofertadas ao agente pudessem ser modificadas por prestação pecuniária, por entrega de cestas básicas, tá? Para afastar realmente a incidência do princípio da insignificância dos casos de violência doméstica. Outro exemplo que nós temos também é na prática do contrabando. Entende-se que, havendo contrabando, não se aplica o princípio da insignificância. Então, aí foi uma opção do legislador de mostrar que ele repele bastante essa conduta e não vai aplicar o princípio da insignificância, em que pese o valor desse bem contrabandeado ser pequeno ou grande. Com relação à violência doméstica, o STJ, inclusive, trouxe uma súmula sobre isso. É a súmula 589 do STJ. O que diz a súmula? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, temos aí um posicionamento consolidado. Agora, nós vamos abordar alguns delitos que têm aí uma divergência, às vezes doutrinária, às vezes jurisprudencial, quanto à possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância ou não. Primeiro, vocês vão anotar aí. O primeiro exemplo é na situação de roubo. Por quê? Uma primeira corrente sustenta que nós não poderíamos aplicar o princípio da insignificância para os delitos em que há violência ou grave ameaça. E é exatamente a situação do roubo. Então, como essa violência ou grave ameaça realmente é danosa para o indivíduo, ela é repelida pelo nosso ordenamento, você não possibilitaria a aplicação do princípio da insignificância. Quem que defende isso aí? O STJ, tá? O STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância nos casos
em que ocorrer violência ou grave ameaça na prática do delito, certo? A segunda corrente. A segunda corrente diz o seguinte: se eu posso aplicar o princípio da insignificância para o crime de furto, eu também precisaria aplicar o princípio da insignificância para o crime de roubo. Mas de forma indiscriminada? Não. O que a gente afastaria? A gente afastaria a questão da lesividade dessa conduta em relação ao bem que é atingido. Então, o bem aqui que nós tutelamos quando falamos em roubo e furto é o patrimônio. Se o indivíduo rouba, aqui eu estou falando de acordo com essa segunda corrente, se o indivíduo rouba algo de valor baixo, essa segunda corrente entende que ele não poderia responder pelo delito de roubo, que você precisaria aplicar o princípio da insignificância para essa conduta, e aí você afastaria o roubo e deixaria somente o restante da conduta do agente, seja ela em face do indivíduo como uma lesão corporal, como uma ameaça. Então, aí para essa corrente, você aplicaria o princípio da insignificância, o indivíduo não responderia por roubo, mas ele responderia pelo que sobrou, que seria o crime de ameaça, que seria a lesão corporal, que seria o constrangimento ilegal, certo? Quem defende essa corrente é o Antônio Marques Júnior, certo? Não é Marques, é Marqui, com CH. Outro exemplo que nós temos de divergência, e aqui é um caso de divergência jurisprudencial, diz respeito ao delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O que o artigo 28 fala? Ele pune aquele indivíduo que traz consigo uma quantidade de droga para o consumo próprio. Então, qual que é a divergência? A primeira corrente, e essa corrente é sustentada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sustenta que se a quantidade de drogas for pequena, for uma quantidade aí ínfima, você vai ter a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. E nós temos alguns magistrados e alguns desembargadores que usam até mesmo os termos utilizados pelos usuários de drogas para se referir a essas pequenas quantias, tá? Então, para a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, você poderia aplicar o princípio da insignificância caso a quantidade de drogas que o agente portasse fosse pequena e realmente demonstrasse que aquilo é para o consumo próprio. Por que eu destaquei aqui qual que é o tribunal? Porque vocês vão ver, vocês estão agora no início do curso de Direito, mas vocês vão poder acompanhar que em diversas áreas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um tribunal de vanguarda. O que é isso? É aquele tribunal de ponta, é aquele tribunal que tem um pensamento um pouco mais aberto, um pouco mais inovador. E geralmente as mudanças que surgem a partir de decisões que vêm sendo feitas de forma reiterada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, não estou falando que isso seria o que prevaleceria no país, mas que o Rio Grande do Sul tem sim essa tradição de ser um tribunal de vanguarda, certo? E a segunda corrente com relação ao porte de drogas para uso
próprio é a corrente que é defendida pelo STJ e que sustenta que a pequena quantidade de drogas não é capaz de afastar a tipicidade, não é capaz de caracterizar a insignificância. Então, independente da quantidade de drogas que o agente portar, ele vai sim poder ser responsabilizado pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Eu coloquei no material de vocês uma reportagenzinha recente que aborda a questão da aplicação do princípio da insignificância pelo Supremo. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese. Olhem só, nós estamos falando em delitos que têm uma reprovabilidade pequena pelos valores que geralmente foram atingidos. Então, às vezes, o bem patrimonial é tão pequeno que o legislador aplica o princípio da insignificância. E aí a gente acha que isso seria algo de aplicação imediata, que todo mundo poderia entender dessa forma, mas acreditem, não é todo mundo que pensa assim. Nessa notícia que eu trouxe para vocês, e essa notícia é agora, de fevereiro de 2020, nós temos uma situação em que o ministro Celso de Mello teve que decidir num caso que falava sobre a tentativa de furto de uns chocolates. Olha só, furto de chocolate. Você levar para a Corte Suprema do país, a corte que precisa falar sobre assuntos constitucionais, sobre assuntos que firam a Constituição, precisando parar sua pauta de julgamento para poder decidir sobre a aplicação de princípio da insignificância. Algo que tranquilamente poderia ter sido decidido nas instâncias inferiores. Então, a gente acha que todo mundo pensa de forma clara que seria fácil de aplicar o princípio da insignificância, mas nem sempre isso acontece. E às vezes isso precisa chegar até o Supremo para que ele se manifeste. E é bem interessante eles falarem que, por exemplo, lá no STJ, eles têm alguns casos que estão esperando decisão. São processos que envolvem tentativa de furto de salame, gente, salame, tá? Tentativa de furto de salame, e aqui esse salame é avaliado em R$ 55,76. Tentativa de furto de barras de chocolate, essas barras totalizando R$ 39,92. E, pasmem, uma tentativa de furto de um frasco de shampoo no valor de R$ 17. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês acham que a gente precisa parar as nossas cortes superiores para poder decidir sobre assuntos tão pequenos? Pois é, temos que rever esses posicionamentos, né? Depois nós passamos ao princípio da reserva legal. Aqui vocês vão ver que nós temos um brocardo em latim e esse precisa ser lembrado, tá? Então, pega essa marca-texto, aquela canetinha colorida bonitinha, que agora eu sei que todos vocês têm, que os cadernos estão ficando maravilhosos, cheios de anotações coloridas, cheios de post-it, né? E usem essas canetas, usem esses marca-textos, esses post-its e façam as ressalvas. O que é o brocardo em latim? Ele fala, nullum crimen, nulla pena sine lege prévia. Então, o que seria a tradução disso aqui? Não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Nós temos isso estabelecido lá na nossa Constituição. E dentro dessa questão de legalidade, nós vamos ter inseridos aí dois princípios. Primeiro, o princípio da reserva legal
E segundo, o princípio da anterioridade. O que seria o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal estabelece que o indivíduo só pode ser punido por uma conduta que é prevista em lei, tá? Então, você não pode ser punido por uma conduta que os costumes acham que não é legal. Não. As punições, na forma de crime, precisam decorrer de lei, correto? Então, primeira situação, tranquilo. E depois, ele fala que você precisa ter a anterioridade. O que seria essa anterioridade? Eu não posso aplicar uma lei penal que não existia à época em que o fato foi praticado. Então, eu acredito que vocês se lembram do exemplo que eu dei para vocês de o indivíduo pegar a marmita do colega de trabalho todos os dias. E que essa conduta não seria uma conduta criminosa. Então tá lá, todos os dias ele pega, ele come e ele finge que não é com ele. Então ele vem praticando esse ato de forma reiterada. Todos os outros dias ali anteriores ele praticou. Só que hoje saiu uma lei, e essa lei que entrou em vigor hoje disse o seguinte: a partir de hoje será crime, aí 2 pontos, comer o lanche do colega que está dentro da geladeira do serviço. Então, olha só, existia lei antes? Não. Se não existia lei, ele podia ser punido? Não. Outra, a lei foi criada agora, hoje, ela entrou em vigor hoje. E aí? Eu posso aplicar para esse indivíduo pelas condutas que ele já praticou nesses dias anteriores, nessas semanas anteriores? Não. Por quê? Porque essa lei penal que surgiu é mais maléfica, ou seja, ela traz uma conduta que é mais severa, que é pior para o indivíduo. Porque antes ela não era punida, agora ele vai ser punido. Então, a lei diz que eu não posso retroagir para piorar a situação da pessoa. Se na época em que ele praticou a conduta aquilo não era crime e hoje é, eu não posso retroagir para atingir aqueles atos que já ficaram no passado. Eu só posso usar a retroatividade para aplicar aquilo que for mais benéfico. Então, se surgiu uma lei hoje e essa lei é melhor do que a que estava vigendo, aí eu posso retroagir? Sim, ok? Além disso, é importante vocês olharem lá na Constituição o que ela fala. Artigo 5º, incisos 39 e 40. O que fala o inciso 39? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, se você tem um vade-mecum, se você gosta do vade-mecum físico, vai lá na sua Constituição, abre no artigo 5º, inciso 39 e faz a marcação de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, correto? Aqui tem também o inciso 40. O que o inciso 40 fala? Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí vamos lá, ó, marcando esse aí, salvo para beneficiar o réu. Então, se a lei nova é pior, ela não retroage. Se a lei nova é melhor, ela retroage. Se a lei cria um crime que não existia, ela não retroage, certo? Aqui nós temos que ficar atentos à questão dessa lei escrita, tá? Por quê? Eu falei lá no início, mas eu quero reforçar.
Só aquilo que está escrito, só a lei que é escrita tem a capacidade de estabelecer uma conduta penal. Os costumes são importantes dentro do direito penal? São sim. Mas o costume não é capaz de afastar a aplicação de uma lei penal, certo? Então, já tô até lembrando dos exemplos que vocês vão me trazer. Tem aquele coleguinha que vai falar assim: mas professor, e o caso daquele indivíduo que anda sem capacete lá no Maranhão? Por quê? Ah, porque lá no Maranhão, se o indivíduo anda de moto de capacete, ele é considerado bandido. Bandido é que usa capacete. Então as pessoas de bem, aqui colocando entre aspas, para quem tá só me ouvindo, não tá me vendo, não usam o capacete porque é para elas serem vistas, então porque elas não têm medo de que as reconheçam. Tá, mas o Código de Trânsito traz punição para quem anda sem capacete. E aí eu vou deixar de aplicar o que está previsto no Código de Trânsito brasileiro porque os costumes do local fazem com que isso não seja utilizado? Não. O que pode acontecer? Pode acontecer de o agente de fiscalização lá daquela região receber instruções de não punir tão severamente as pessoas que andarem sem capacete devido às condições locais, devido aos costumes. Mas se ele efetivamente aplicasse a sanção a essa pessoa, ele estaria errado? Não. Por quê? Porque o costume não é capaz de afastar a aplicação de uma infração prevista numa lei escrita, correto? E o que nós já falamos também é da questão da lei ser anterior. Para eu ser responsabilizado por um crime, a previsão desse crime já tem que existir no momento em que eu praticar a minha conduta. Então, nós não admitimos aqui aquilo de criar o crime depois para poder voltar e atingir essas pessoas. Não. Já tem que existir a conduta criminosa e eu apenas incorrer na prática daquela conduta posteriormente. Certo? Passamos então ao sexto princípio, que é o princípio da personalidade ou da intransmissibilidade. O que seria esse princípio? Esse princípio estabelece que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Só ele e a mais ninguém caberá cumprir a pena pela qual ele foi condenado. Então, a regra da nossa legislação é que a punição não pode extrapolar a pessoa do condenado, certo? É o princípio da personalidade, princípio da intransmissibilidade. Eu não posso transferir a outrem a possibilidade de cumprir o crime pelo qual eu fui condenado. Se eu fui condenado, eu tenho que responder, correto? Isso está previsto lá no artigo 5º, no inciso 45. Olha o que prevê o inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite de valor do patrimônio transferido. Então, não interessa aqui se a penalidade é só de multa ou se é uma penalidade que envolve o cárcere privado. Elas só podem ser atribuídas à pessoa que praticou o ato, correto? Mas, novamente, nós sempre temos aquelas ponderações a serem feitas. Nós falamos que não pode extrapolar da pessoa do condenado. Só que, olhem só o seguinte. Quando um indivíduo é preso, tudo aquilo que envolve a sua prisão afeta
diretamente a sua família. Diretamente. Como assim, professora, afeta diretamente? Eu sei que quem está recolhido ao cárcere é só aquele indivíduo que praticou o ato, certo? Isso é tranquilo. Mas, muitas vezes, a família precisa dar os seus jeitos aqui de fora para auxiliar esse preso lá dentro, para que ele tenha um mínimo de dignidade, para que ele tenha um mínimo de cuidado, ou para que ele tenha um mínimo de higiene, tá? Então, isso vai ser feito pela família do condenado. E pode ser que para algumas pessoas, você imaginar sair um dinheiro do bolso não fazer tanta diferença. Mas imaginem como é a nossa população carcerária. A nossa população carcerária é constituída basicamente de pessoas pobres, tá? Pessoas que não têm, às vezes, como viver minimamente, pessoas que não têm como manter situações que para muitos, às vezes, são básicas. E aí você impõe a essa pessoa a retirada de parte da sua renda para que ela possa auxiliar o seu parente envolvido naquela situação. Então, é aquela pessoa que tem que pagar semanalmente lá na cadeia para que o parente dele tenha alguns benefícios. É aquela pessoa que tem que fazer vaquinha ou que reúne ali toda a família para poder pagar a pena de multa a qual o condenado foi imputado, porque sabem que ele não vai ter como pagar, então a família vai e faz uma vaquinha. Então, isso aí demonstra uma hipótese em que pese existir a previsão de que a pena não vai extrapolar a pessoa do condenado, na prática, isso acontece. As famílias são muitas vezes punidas pelas condutas dos autores, certo? E aqui, essas vaquinhas, como eu disse, não ficam restritas só ao âmbito familiar. Nós temos diversas vaquinhas que são criadas para poder auxiliar os indivíduos a angariar fundos para bancar as despesas que eles vão ter com a condenação de multa ou com outra prestação pecuniária estabelecida. Alguns exemplos que nós temos. Pessoas que fizeram vaquinha para auxiliar condenados fora do país para que a família tivesse dinheiro para poder ir até eles. Então você vê aí um exemplo em que essa punição extrapolou. E um caso bem comum, que é quando nós tivemos o mensalão, que foi bem famoso, nós tivemos uma situação que foi ímpar. Os partidos se mobilizaram para fazer uma vaquinha e angariar fundos para poder fazer com que os parlamentares que tivessem sido condenados conseguissem pagar aquela multa que foi estabelecida. E aí, você vê, quem que pagou essa multa? Foram as pessoas comuns. Então, a pena foi atribuída para, vamos supor, o José. Mas o José não foi quem pagou foram as outras pessoas que se mobilizaram para auxiliar o José, certo? Passamos, então, ao próximo princípio, que é o princípio da individualização da pena. Esse princípio tem que ser observado em 3 momentos distintos. Primeiro, no momento em que a pena é estabelecida pelo legislador. Segundo,
Aí a gente chama aqui de cominação da pena. Segundo, no momento em que a pena é aplicada pelo julgador. E terceiro, no momento da aplicação da pena, aqui a pena já foi estabelecida, mas você tem que fazer com que o indivíduo cumpra. Então, no momento do cumprimento da pena por parte desse indivíduo. Vamos abordar cada um desses tópicos, tá? Fiquem tranquilos. Espero que vocês estejam conseguindo anotar tudo, que esteja indo tudo bem. E se porventura vocês precisarem de um novo ritmo, vocês me avisem que a gente vai adequando para que fique melhor e fique no melhor formato possível para vocês e também para mim, tá? As reclamações, porventura, vocês podem passar para Eduarda, que a Eduarda vai ser a nossa líder responsável por obter todas as informações de vocês, certo? Então vamos lá. Cominação da pena. Como que a gente vai fazer essa individualização no momento da cominação da pena? Quando o legislador decide punir determinada conduta penal, ele tem que estabelecer as penas mínima e máxima para a punição, certo? Nesse momento, ele precisa fazer uma individualização no seguinte sentido. Qual bem jurídico que eu estou tutelando? Essa conduta é reprovada pela minha sociedade? Eu preciso puni-la de forma mais severa ou eu posso colocar uma pena mais branda? Aqui nós vemos uma crescente vontade das pessoas de que se aumentem as penas, como se o aumento das penas em abstrato fosse resolver a questão da violência, a questão da sensação de impunidade. E principalmente para quem lida com o sistema penal e o sistema processual penal, quem tem esse conhecimento sabe que uma pena maior não necessariamente significa que o indivíduo vai deixar de praticar determinada conduta, certo? Mas aí o legislador precisa ter isso em mente. Ele fala, ó, calma aí, deixa eu pensar aqui. Vamos colocar um crime, vamos abordar duas condutas dentro do mesmo tipo penal. Imagina a pessoa que praticou um homicídio. Então ela vai responder pelo 121, matar alguém, tá? Você vai lá e olha qual que é a pena por matar alguém. É uma conduta que é reprimida? É. O bem jurídico tutelado é um bem jurídico tutelado que eu não vou poder resgatar? É. Então eu tenho que punir mais severamente? Tenho. Mas vamos olhar lá no parágrafo 2º, quando o artigo fala sobre as qualificadoras do crime de homicídio. Uma das qualificadoras que é estabelecida é a qualificadora do emprego de veneno. E aí a pena aumenta consideravelmente. Por quê? Porque o agente entendeu que se você se vale do veneno, você está se valendo de um meio que é extremamente cruel, que é extremamente perverso para aquela pessoa que vai ser vítima desse envenenamento. Então, por isso, pune-se de forma mais severa o envenenamento. Da mesma forma que se pune mais severamente o homicídio praticado com emprego de fogo. Por quê? Porque é extremamente cruel você imaginar que o indivíduo morreu queimado. Então, em que pese nós termos ali tudo dentro do mesmo tipo penal, né? Tá dentro do 121, a conduta prevista para o caput tem uma pena menor do que a conduta prevista para o parágrafo 2º, justamente pela reprovabilidade dessa conduta do agente, certo? Na questão da aplicação da pena. Para a aplicação da pena,
nós vamos passar aqui por um momento em que quem vai fazer essa individualização é o julgador. Então aqui o julgador pode ser tanto um magistrado quanto um ministro, tá? Se nós estivermos falando de crimes em que haja foro por prerrogativa de função e precisem ser julgados diretamente pelo STJ ou pelo STF. O que ele precisa observar para poder aplicar a pena? Vamos lá. Ele vai precisar, primeiro, olhar algumas questões que estão relacionadas com o agente. Isso está exposto lá no artigo 59 do Código Penal. Que questões seriam essas? Primeiro, culpabilidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o agente tinha conhecimento de que aquela conduta que ele estava praticando era errada? Ele sabia? Existe algo que possa exigir que esse indivíduo tivesse uma conduta diferente? Porque se não existisse nada que pudesse exigir um comportamento diferente, então eu não posso puni-lo tão severamente quanto eu puno outras pessoas. Vocês concordam comigo? Então eu vou olhar, eu aqui falando, o julgador vai olhar, primeiro, a culpabilidade. Segundo, os antecedentes. Então você vai analisar como é que são os antecedentes criminais desse indivíduo. Ele está indo e voltando para o sistema penitenciário? Ele já tem várias condenações transitadas em julgado? Você vai olhar também a questão da primariedade. Por quê? Porque se o indivíduo é primário, isso significa que ele nunca delinquiu. Então, talvez, no caso dele, seja interessante você, em vez de estabelecer uma pena padrão do Código Penal, estabelecer outras formas de punição. Porque, como ele é primário, ele vai ter uma intenção de melhorar esse seu histórico, tá? E porque eu imagino o seguinte, e aqui não só eu, todos vocês, aquele indivíduo que vai e rouba, aí ele é preso, vai pra cadeia, é condenado, trânsito em julgado, tudo certinho. Depois ele respondeu pelo tempo que precisava, ele é colocado em liberdade. Colocado em liberdade, ele vai lá, rouba o som de um carro, é pego, é preso, responde processo, e aí ele futuramente consegue uma nova oportunidade de voltar para a sociedade, e aí de novo ele rouba. Aí a gente tem que ter em mente algumas coisas que vocês vão ver lá no Direito Penal 2, que falam sobre a intenção da lei. Aqui nós podemos ver que a intenção da lei, além de tudo, é a prevenção. Então ela quer prevenir que o agente volte a praticar por vários motivos. Se eu dou uma pena mais branda para aquele indivíduo que não é réu primário, que não tem bons antecedentes e que não tem previsão de melhora, você já estabelece a pena um pouco maior do que a daquele indivíduo que praticou a conduta ali pela primeira vez e pode se redimir, pode voltar a não praticar o delito, tá? Então, a gente busca sim olhar essa questão do indivíduo e de seus antecedentes para poder estabelecer se a pena mínima vai ser mais próximo do mínimo ou mais próximo do máximo. Depois, nós olhamos a conduta social. O que é a conduta social? Como é que esse agente é na sociedade? Ele é um cara brincalhão, é um cara que ajuda em tudo, é um cara que
auxilia idosos no asilo, ele vai em locais para poder fazer visitação das pessoas para que elas se sintam acolhidas, ou não, é um cara que simplesmente ignora tudo que a sociedade tem, é um cara que não está disposto a cumprir aqueles limites de urbanidade, de sociabilidade. Então, isso também precisa ser levado em consideração pelo julgador no momento em que ele for estabelecer a pena. Também vamos falar em personalidade do agente. Como ele é? Ele é uma pessoa fácil? Ele é uma pessoa de difícil trato? Ou não? Nossa, ele é uma pessoa impossível, ele é grosso, ele é bruto, ele bate, ele troca socos, então não dá realmente para conviver com ele. Então, nesse caso, vai pesar contra ele a sua personalidade. Motivos que o levaram a praticar o crime. Qual a razão por trás disso? Não, ele praticou só porque ele gosta, porque ele já me falou mesmo que ele ia sair da cadeia e ia voltar de novo, que ele ia roubar de novo. Tá, então essa conduta dele, esse motivo dele para a prática do delito não vai ser benéfica a ele. Então precisa pesar contra ele no momento de estabelecer qual que é a pena base dele. Além disso, nós vamos ver que precisam ser analisadas circunstâncias e consequências do crime. Como que o crime se deu? Foi um crime planejado? Foi algo bem orquestrado? Ou não? Foi algo que ele aproveitou o momento, tá? Não tinha vigilância e ele praticou o crime. Então, isso precisa ser observado. Consequências, né? Eu não falei só da circunstância. E o resultado desse crime? Nós entendemos que esse resultado é muito danoso. Por exemplo, matar uma vida é um resultado muito danoso, porque você não tem como recuperá-la. Mas e quando eu falo de, por exemplo, crimes contra a liberdade sexual? E aí, é muito danoso? Tá? Então, tudo isso tem que ser observado. E o último do artigo 59 do Código Penal fala que você tem que levar em consideração também o comportamento da vítima. Como assim, professora, o comportamento da vítima? Eu vou punir a vítima sendo que ela foi a vítima e agora eu ainda vou puni-la? Não. Não é isso que nós estamos falando. Você vai olhar se a vítima teve participação direta na realização do ato. Por exemplo, nós estamos cansados de ver situações em que as pessoas discutem por futebol, discutem em bar, por coisas muito pequenas. E aí, essa discussão é instigada por parte daquela pessoa que eventualmente virá vítima. Vamos imaginar que estejam em campo 2 times de futebol. O time 1º de agosto e o time 11 de agosto, certo? 2 times. Temos aqui 2 torcedores, um do time 1º de agosto, um do time 11 de agosto. O time 1º de agosto perdeu a partida. E quem está fazendo agora é o time 11 de... quem ganhou foi o time 11 de agosto. Esse torcedor do time 11 de agosto fica lá, em cima do torcedor do time 1º de agosto. Viu só? Nós ganhamos, foi de lavada. Se seu time não presta, não vale nada. Não consegue ganhar um jogo. É sempre assim. Vocês são fregueses. E vai perturbando, e vai perturbando, e vai perturbando, a ponto de, eventualmente, até começar a dar pequenos empurrões nesse indivíduo. E o indivíduo que está sendo provocado responde, às vezes aí vamos supor, com um soco, perdão,
e incide num tipo penal. Então eu vou olhar, a vítima teve uma atuação ali que foi importante para que essa conduta penal se revelasse. Então isso precisa ser observado. E no momento em que vai fazer a dosimetria da pena, a dosimetria da pena é quando o juiz estabelece qual é a pena mesmo, a pena real, a qual o réu vai ter que cumprir. Ele vai ter que obedecer 3 requisitos. Primeiro, circunstâncias judiciais. Segundo, atenuantes e agravantes. E depois, causas de aumento e diminuição da pena. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque, às vezes, nós temos indivíduos diferentes que praticaram a mesma conduta. A tipificação penal é a mesma. Mas, quando você coloca os dois na balança, você vê que um precisa ser punido mais severamente do que o outro. Então, você imagine um que é réu primário e o outro que é a 5ª vez que ele está respondendo pelo aquele mesmo delito, tá? Então, você vai ter uma situação em que a pena desse que está respondendo pela 5ª vez vai ter que ser maior do que a pena daquele que está respondendo pela primeira vez. Tudo bem? E por último, nós falamos então que tem que ter a individualização da pena em 3 etapas. A primeira etapa é feita pelo legislador no momento em que ele comina a pena em abstrato. A segunda etapa é feita pelo julgador, no momento em que ele olha todas as características do autor do fato, que ele olha toda a situação e estabelece a pena a ser aplicada para o caso concreto. E a última situação é aquela prevista para ser aplicada pelo juiz da Vara de Execuções Penais, que nós carinhosamente chamamos de VEP, Vara de Execuções Penais. Como assim? O juiz da VEP vai precisar estar atento à condenação que foi estabelecida, à causa que o levou a estar ali, o local em que ele vai acomodar essa pessoa e se ela precisa de alguma atenção diferenciada ou até mesmo se ela precisa desempenhar uma atividade adequada à sua pessoa. Por exemplo, quando o indivíduo responde pelo delito de estupro, e aqui eu não quero ver ninguém que é aluno meu falando estupro, pelo amor de Deus, tá? Minha Nossa Senhora, não vão falar estupro, é estupro, tá? Então, aquele indivíduo que responde pelo crime de estupro e vem a ser condenado, quando ele é levado para o presídio, ele não é colocado com a população em geral, na sua grande maioria das vezes. Por quê? Porque sabem que se ele for colocado com a população em geral, ele vai ser violentado, ele vai ser, às vezes, até morto. Então, para preservar a sua integridade física, ele é colocado em um local separado junto com outras pessoas que são assim, tem condição parecida à dele. Outro exemplo, existe uma possibilidade de um indivíduo praticar o trabalho dentro do presídio, para que através do trabalho ele possa remir a sua pena. E esse trabalho vai ser desempenhado pelo reeducando, mas nós temos que observar as habilidades dele. E o juiz da execução penal vai ter que observar isso. Ele é bom no quê? O que ele fazia? Que habilidades ele tem? Porque aí, através das habilidades do indivíduo, é que nós vamos
poder estabelecer se ele pode trabalhar com aquilo, se ele não pode, se ele tem alguma limitação, se ele não tem, tudo bem? Passamos então ao princípio da proporcionalidade. É o último princípio que nós vamos ver hoje, tá? Porque senão fica muita matéria para vocês estudarem. Nós continuaremos o nosso estudo normalmente na próxima semana, mas esse é o último princípio que vai ser abordado na aula de hoje. É o princípio da proporcionalidade. É importante a gente voltar aqui de novo na história. Eu sei que nós já estudamos essa parte histórica, mas eu sei também que tem aquelas pessoas que são igual a Dory e que tem a perda de memória recente e não se lembram nem do que comeram ontem, quanto mais do que estudaram lá no início do semestre, né? Então, para você, meu aluno Dory, que igual eu esquece as coisas de vez em quando, vamos recordar o que é essa questão da proporcionalidade. A proporcionalidade remonta à época de Césare Beccaria, que é o autor da obra Dos Delitos e das Penas. Para vocês terem uma noção da importância do Césare Beccaria para nós, a obra dele é do período iluminista. Ela foi publicada pela primeira vez em 1764 e até hoje nós temos alunos de direito estudando a questão da aplicação das penas aos delitos pelo livro do Césare Beccaria, tá? Então, ele é muito importante, não se esqueçam dele, nós precisamos saber dessa parte histórica. E ele foi um dos que trouxe a noção de que precisávamos aplicar a proporcionalidade dentro das punições atribuídas. Por quê? Porque estava existindo um excesso por parte do Estado. E as pessoas, às vezes, eram punidas com prisão perpétua, ou às vezes eram punidas com pena de morte, por condutas que sequer caracterizariam a infração de um bem jurídico tão valorizado, tá? Então, para isso, ele começa a falar na questão de proporcionalidade. E aí vem outro fato curioso. Alguns alunos com certeza se lembraram da lei de Talião e resolveram falar assim: ah, professora, mas Talião já falava sobre proporcionalidade. É verdade, você está correto, ele falava sobre proporcionalidade, sim. Só que a lei de Talião abordava só a proporcionalidade e se esquecia de observar a questão de apenas ser desumana ou ser cruel. Então, o que nós tínhamos? Era o olho por olho, dente por dente. Então, você roubou, vamos cortar a sua mão. Então, não existe proporcionalidade nisso aí, no real sentido da palavra, porque você não respeita as questões de crueldade, no caso de não se ter penas cruéis, de não se ter mutilações e de se preservar a dignidade da pessoa humana, ok? A maior ou menor gravidade da punição vai ser levada em conta na hora de se estabelecer a pena para aquele delito. Então, o legislador aqui tem essa função muito importante de olhar. Será que essa pena que eu estou estabelecendo está pequena ou ela está excessiva? Será que eu preciso diminuir um pouco a pena máxima ou eu preciso aumentar um pouco a pena mínima? Então, essas situações precisam passar pelos legisladores, correto? E aí a proporcionalidade vai ser estudada conforme dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da proibição do excesso. Aqui o excesso você avalia como eu, legislador, não poder instituir uma pena
que seja muito grande para um bem jurídico que não é tão tão importante, ou que às vezes não necessita de uma pena tão severa, melhor assim. Porque se eles estão previstos ali no Código Penal, porque eles são importantes, né? Mas às vezes o valor que se dá a esse bem jurídico é um pouco menor do que o valor atribuído a outro bem jurídico. Então você não pode ter, por exemplo, uma punição de lesão corporal maior do que uma punição por homicídio. Por quê? Porque na lesão corporal você afetou a integridade física da pessoa? Afetou. Mas essa pessoa continua viva, certo? Enquanto que lá, no matar alguém, no 121, você afetou a integridade física? Afetou. Mas a pessoa tem como reaver isso aí? Não tem. Então, por isso, você tem que observar que as penas têm que ser proporcionais às condutas e seus resultados, correto? Da mesma forma, essa proibição do excesso atinge o julgador. Por quê? Porque ele também não pode colocar a pena muito alta ou muito baixa, tá? Então ele não deve trabalhar com os excessos. Você imagina o caso de alguém que praticou uma conduta de estupro de vulnerável, certo? Aqui vamos imaginar que tenha sido um caso de estupro praticado contra criança que entende-se como menor de 12 anos, tá? Então, ele praticou esse delito. Nós reprovamos a conduta? Reprovamos. O crime de estupro de vulnerável é punido mais severamente do que o crime de estupro simples? Sim. Aí, você imagina aquele caso do indivíduo que reiteradamente praticou crimes de estupro. Então, ele está respondendo por 12, 20 crimes de estupro de vulnerável. Essa pessoa merece uma pena próximo do mínimo? Não. Então, aí você vai olhar, o julgador vai olhar e vai adequar a pena, colocando-a de forma proporcional às condutas praticadas pelo indivíduo. Tudo bem? E depois da proibição do excesso, também temos que ter em mente a proibição da proteção insuficiente. O que é a proteção insuficiente? Essa punição a punição que foi estabelecida é apta a evitar que o indivíduo pratique a conduta? Porque às vezes a pena que se estabelece é tão pequena que o indivíduo não se sente de forma alguma compelido a respeitar a lei. Ele fala, não, isso aí não tem problema não. Vou dar um exemplo para vocês de proteção que era insuficiente e que hoje a gente já vê uma proposta diferente. Muito tempo atrás, quando nós falávamos em dirigir sob influência de bebida alcoólica, nós não tínhamos uma pena tão severa, certo? As pessoas não se preocupavam tanto em beber e depois dirigir. Com o aumento das penas, e aqui não falo aumento só no quesito tamanho da pena, mas no peso que essas punições estão tendo. Por exemplo, a multa ficou mais cara, e como aquele sábio provérbio diz que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? Então, mexe com o bolso, faz com que as pessoas diminuam a prática da infração. Aumentar o período que essa pessoa teria que ficar afastada por ter dirigido sob influência de bebida alcoólica também faz com que ela repense sobre sair dirigindo depois que bebeu. Então, se vocês acompanharem as estatísticas, vocês vão ver que a gente teve uma melhora nas punições estabelecidas para aquelas pessoas
que dirigem sob influência de bebida alcoólica, e isso fez com que nós não tivéssemos uma proteção insuficiente, porque hoje as pessoas respeitam muito mais essas sanções por medo do que pode acontecer a elas, tá? Então, cumpriu a função? Cumpriu. É proporcional? É proporcional, sim, porque ninguém vai ter pena de morte, ninguém vai ficar preso perpetuamente por causa da prática desses delitos, tá? E além da punição aqui, dessa proibição da proteção insuficiente por parte do legislador, tem que ter essa proteção da proibição da proteção insuficiente por parte do julgador, para que ele não aplique ao indivíduo, por exemplo, benefícios que o indivíduo não teria direito, porque aí você mostra que não foi suficiente o que a lei estabeleceu se você está aplicando errado, tá? Você quer diminuir a punição aplicada àquele indivíduo. E aí, só para finalizar, tanto a proibição do excesso quanto a proibição da proteção insuficiente precisam ser abordadas tanto pelo legislador quanto pelo julgador, certo? Para que nós não tenhamos penas desproporcionais de forma abstrata, para que nós não tenhamos um indivíduo punido de forma muito severa em comparação com a conduta por ele praticada, e também para que a punição sirva de exemplo e de forma a evitar que os outros indivíduos queiram praticar essa conduta, porque saberiam que a punição seria muito branda, tudo bem? Então, por hoje nós encerramos a nossa aula. Eu vou deixar no portal uma atividade que precisa ser resolvida por vocês ainda hoje, para que possamos fazer o cômputo das frequências. Não é nada impossível de ser feito, é algo tranquilo, pequeno, breve, tá? Façam por gentileza, e eu estarei à disposição de vocês durante todo esse período da aula para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Os meus contatos estão fornecidos lá no portal do aluno, tá? Vocês podem acessar e buscar essas informações. E vocês se lembrem que nós estamos juntos, que estamos todos no mesmo barco, que todos temos que nos unir para que possamos passar por esse período que é um período muito difícil, muito delicado, e que, como eu já falei para vocês, eu tenho certeza que muita gente estava aqui, ó, agora o sentimento é o medo, é a angústia, mas dias melhores virão, nós vamos superar, as coisas vão se ajeitar, e eu não falo que nós vamos voltar à normalidade, porque o normal, pelo visto, não estava funcionando. Isso foi algo para dar uma chacoalhada e mostrar para nós, seres humanos, que nós precisávamos mudar, que tem coisas que nós precisamos fazer para sermos melhores para o planeta e para o outro, sermos mais solidários. E nós sairemos melhores, revigorados e mais evoluídos desse momento que estamos passando. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. E eu deixo aqui um beijo para todos vocês. Todos, vocês sabem que vocês moram no meu coração. Um beijo.